E aí pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, vocês estão vendo aqui a minha tela do Revit, tá? A gente tá com três vistas abertas e eu vou ensinar vocês a chegar aqui nessa situação, tá bom? Então esse vídeo vai ficar um pouco grande, por isso eu vou particionar ele em vídeos menores, tá certo? Seguinte, qual o objetivo dessa aula antes de tudo? É mostrar aqui algumas técnicas de modelagem executiva, já pensando aí em construção virtual, para a gente extrair quantitativos, tá? Quantitativos precisos. Isso faz uma diferença enorme lá na obra. Pode ver aqui que nessa tabela eu consigo extrair o quantitativo de alvenaria, quantitativo de chapisco e de reboco e de qualquer outra camada, tá? Que a gente quisesse brincar aqui, né? Quiser colocar cerâmica, a gente extrai quantitativo de cerâmica. Se você quiser ser extremamente preciosista, você consegue colocar uma camada de argamassa, de assentamento, e aí você consegue extrair tudo isso, tá bom? Vamos lá, vamos ver isso aqui no vídeo. Inicialmente eu vou fechar aqui essas plantas, tá? Vou deletar aqui. Só cuidado para não deletar meus eixos. Eu não sei se eles estão pinados, tá, gente? Não estão, vou piná-los para evitar problema. E vamos embora. Primeira coisa, tá, pessoal? Vai aqui em arquitetura, parede. Nesse template eu já tenho configurado aqui, como vocês podem ver, vários tipos de parede, tá bom? Como é um exemplo, eu vou usar aqui uma parede bloco cerâmico de 9 centímetros. Vou alinhá-la. Na verdade, eu não vou alinhar ela, não. Ela está fácil de acabamento externo. Vou usar a linha central da parede, que aí eu jogo ela bem no eixo aqui. Tá? Um comprimento qualquer aqui. Não tô fazendo nenhuma obra, nenhuma planta em específico. Contrapartida, venho aqui de novo, parede, e seleciono chapisco, por exemplo. Tá? Nesse caso, não dá para lançar pela linha central da parede. Eu vou lançar pela face interna. Não faz muita diferença no caso do chapisco. Né? Vai ser igual interno ou externo. O que nem sempre é verdade, tá, gente? Dá um ESC aqui. Seleciono agora, por exemplo, um reboco de 2 centímetros. Observa que eu não estou mudando, tá, pessoal? Aonde a nossa parede está nasce, a restrição de base dela, nem aonde ela morre. Então, dessa forma, elas têm a mesma altura. A gente vai ver já. Ó, se eu lançar aqui, tá vendo que eu estou lançando ela voltando, tá? Então, ele vai dar um erro. Eu vou fazer aqui de propósito só para vocês verem. Ele vai acusar um erro aqui, tá, gente? A gente está dizendo que a parede está em cima, o nosso reboco está em cima. Resolver esse problema é fácil. Seleciona a parede, aperta espaço e aí ela vai para o outro lado aqui. Tá? Aqui a gente já pode colocar algumas etiquetas. Então a gente vem aqui em anotar, identificação de categoria. Essas etiquetas já estão devidamente configuradas, tá, pessoal? Tudo aqui no Revit, põe na cabeça, tudo a gente configura. Tá? Esse software talvez seja por isso que algumas pessoas não se dão tão bem com ele. Ele é configurável ao extremo. Já indiquei, tá, o que é cada uma das minhas camadas. E isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês indicarem as suas camadas, que é para o indivíduo que vai pegar o teu projeto, que vai fazer o orçamento, ele saber do que se trata. E até, vamos lá, você está trabalhando com uma equipe muito inexperiente. Né? Inexperiente ao extremo, ao ponto de não saber que precisa chapiscar. Mas você já estaria orientando aqui, como profissional, técnico, né? Devidamente habilitado, você já estaria orientando ele em como proceder à execução da tua parede. Vamos agora para o 3D, tá, pessoal? Aproximar aqui, minha vista do 3D já está travada, tá, gente? Se a de vocês não está, você pode desbloquear, você pode bloquear. Para fazer aquele detalhamentozinho que eu mostrei para vocês, explicando onde é cada camada, seleciona logo aqui a camada de reboco e vem aqui em cima, ó, deslocar elemento. Clicou aqui, vocês vão ver que vai aparecer umas setinhas, tá? Se eu aproximar o meu cursor, a setinha verde ela vai ficar mais clara. Então posso deslocar ela aqui na profundidade da minha vista. Fiz isso com a primeira camada, vou fazer agora com a camada de chapisco. Tá? Mesma coisa. Observe que ela está aparecendo agora, tá, gente? Ó, as três camadas individualizadas. A minha vista ela tem que estar travada, tá, pessoal? Porque senão eu não consigo colocar minha etiqueta. Seleciona a etiqueta aqui. E aí tu chama, tá? Distribui, faz aí uma paginação que seja agradável. Eu não sou muito bom nessa parte de estética, mas tá aí uma situação, tá? Vamos tentar mover ele um pouquinho mais para cá, para deixar esse reto.
Ele reto não está legal, então coloca ele aqui em cima. Você vem mais aqui embaixo e você lá para baixo. Pronto. Tá feito o esquema aqui, tá, pessoal? A demonstração de como ele funciona. Eu vou deletar a tabela de paredes que eu usei inicialmente, tá? E vamos fazer a nossa própria tabela de quantitativo, tá? Que o objetivo de você fazer uma modelagem nesse nível é justamente quantitativo. Aqui é uma questão visual de você explicar lá para o teu cliente, explicar para o engenheiro que vai fazer o orçamento, explicar para o teu pedreiro como é que funciona a tua parede. Mas essa modificação que a gente fez utilizando esse comando aqui, ó, ela não afeta nas outras vistas. Nas outras vistas, nessa vista de planta, por exemplo, o meu chapisco está alinhado com a minha alvenaria, o meu reboco está alinhado com o meu chapisco. Tudo certo como manda o figurino, tá bom? Vamos para a parte da tabela. Chega aqui em vista, tabelas de quantidades, apareceu aqui no segundo monitor. Procura aqui paredes, tá? Vai em paredes convencionais, não parede massa, a gente não está trabalhando com isso no momento. Ok, de novo apareceu aqui, ó. E vamos colocar os campos que nos interessam, né? Descrição nos interessa, área nos interessa. Para mim, realmente, esses dois já são suficientes, mas tem quem goste de ter o volume, né? O volume de material, volume de cada parede, né? Que seja. Coloca aqui volume, você dá um OK, tá bom? E aqui nós temos a nossa parede, a nossa tabela de paredes. Aí algo legal para a gente fazer essa análise, tá, pessoal? É vocês clicarem aqui em cima em vistas e vão aqui em vistas lado a lado. E aí eu tenho 3 vistas abertas e o Revit organiza elas para mim dessa forma. Eu posso reaproveitar melhor esse espaço, tá? Não preciso que minha tabela ocupe tanto espaço, nem preciso que essa vista 3D ocupe tanto espaço. Não, só vai ainda não. Quando eu seleciono aqui, por exemplo, alvenaria de bloco cerâmico, tá? Vamos abrir um pouquinho mais aqui para ocupar um pouquinho mais de espaço. Não vai ocupar espaço demais. Deixa ela baixar. Ele já deixa, ó, tudo azulzinho. Se eu seleciono aqui chapisco, ele fica azulzinho. Então, é uma excelente forma, tá, pessoal, de você aferir se a tua modelagem está coerente. Né? Você pode fazer isso, inclusive, com a vista 3D que você possa movimentar. Se você tiver 2 monitores, é melhor ainda de fazer esse trabalho. Reboco, aqui. E o mais legal, tá, pessoal? Vamos lá, eu quero modificar essa parede. Vou puxar ela mais para baixo, diminuir ela. Ela diminuiu minha área de alvenaria, ó. Aqui está 6 e um quebradinho. Vamos reduzir mais. Botar aqui. Foi para 3,95. Tá bom? Se eu quiser aumentar, aumentou, foi para 7,55. Então isso também te dá confiabilidade no trabalho com software, tá? Você não vai ficar conferindo, validando o resultado no braço, o que não tem lógica, né? Você usar um software como o Revit e está validando o resultado no braço. Bom, pessoal, o intuito dessa aula, dessa gravação aqui, é algo rápido, tá? Que explique para vocês um outro uso do Revit que não simplesmente fazer um projeto que já está em 3D, tá bom? Isso aqui é uma modelagem, quando a gente faz as paredes por camadas, ou as famosas paredes cebola, pensando em orçamento, pensando em quantitativos, pensando em desenvolver um EAP, um cronograma de obras. Então esse dado aqui, esse modelo, ele vai lá para um engenheiro de orçamento, tá? Que normalmente termina sendo o mesmo engenheiro de planejamento, e ele vai trabalhar toda a parte de orçamentária da obra, vai trabalhar o cronograma de execução, que atividade vem antes, que atividade vem depois. Então, o fato de nós termos uma família para cada etapa facilita muito na hora da gente fazer esse trabalho. Tá bom? Lógico, tem como fazer uma parede que já componha, por exemplo, chapisco e reboco junto? Tem, tá, pessoal? Mas é o que eu costumo dizer. Se você vai trabalhar a nível de orçamento, talvez não seja a melhor alternativa. Tá bom? Vou dar um exemplo agora. Existem, lógico, casos e casos, né? Por exemplo, a gente vem aqui em arquitetura, parede. Eu não tenho aqui nenhuma parede de cerâmica. Não, tem cerâmica 1 centímetro. Cliquei nela aqui. Vou botar um editar tipo. Vou colocar aqui editar. Olha só tem um revestimento cerâmico. Eu não me incomodei aqui em colocar um adicional de um material específico, tá? Mas eu posso adicionar. Eu posso inserir.
Vou puxar ele aqui para baixo, tá bom? Que não é uma camada central, não é o núcleo, tá? Ele na verdade vai ser uma camada membrana. Vou selecionar o material. Eu acredito que eu tenho aqui alguma coisa de argamassa industrializada. Pronto. Vamos dizer que a gente está trabalhando com a C2 aqui. Por ser uma camada membrana, tá pessoal? O Revit permite que a gente utilize ele como sendo com espessura zero, tá? Vou dar um OK, aplicar, OK, e vou lançar essa parede. Muito cuidado agora na hora de lançar, né? Face interna, que vai fazer toda a diferença. E vou lançar ela aqui. Acabei de lançar, ó, você já vê aqui no 3D a minha parede, tá bom? A minha cerâmica. O que é que acontece? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui essa família. Apareceu aqui, ó, a descrição que está nela, parede genérica não computável. Então a gente tem que mudar isso, tá? Editar tipo, vem lá na descrição e coloca, tá bom? Revestimento cerâmico. Aplicar. OK. Beleza. Gostaria eu que o Revit tivesse uma categoria específica para revestimentos, tá? Por exemplo, parede em si seria só alvenaria, e aí a gente veria com chapisco como revestimento, reboco como revestimento. Infelizmente ele não tem. Mas ao lançar aqui, ela já vem, ó, revestimento cerâmico, já vem me dizendo a área, já vem me dizendo o volume. Posso vir aqui nessa outra vista e fazer o mesmo trabalho que eu fiz nas outras com ela. Vou aqui em deslocar elemento, vou pegar essa aqui, puxar ela aqui para baixo, depois eu venho anotar categoria e coloco aqui em cima, ó, revestimento cerâmico, né? Posso fazer o mesmo aqui também já nessa outra vista. E aí fica tudo devidamente detalhado, tudo claro o que é cada passo, cada elemento aqui da minha parede, tá bom? E eu tenho um quantitativo aqui, mas aí vocês vão me dizer, tá, beleza, tem um quantitativo aqui de quê? Desse revestimento cerâmico. Você vai ter que especificar depois, sei lá, com o arquiteto, qual é essa cerâmica que vocês vão colocar aqui. Mas eu ainda preciso do meu quantitativo de AC2, né, que eu vou usar. Bom, relativamente fácil. 7,14 metros quadrados de área. Eu vou precisar de uma quantidade X, né, de argamassa que me permita assentar 7,14 metros quadrados. Aí tu vai em qualquer fornecedor aí, pergunta qual é o rendimento da argamassa dele. Ele vai te dizer, ó, um saco de 20 quilos rende 4 metros quadrados, por exemplo. Então aí, já fazendo os arredondamentos, você vai precisar de 2 sacos. Não, minha argamassa é diferente, ela rende 10 metros quadrados, rende 3 metros quadrados. Só fazer as contas, tá, gente? Existe a possibilidade de gerar quantos metros quadrados de argamassa eu vou precisar? Sim, existe, tá bom? E aí isso é uma informação legal para você colocar no orçamento? Não, não é uma informação legal para você colocar no seu orçamento, porque quando você for buscar no OSS, no Sinap da vida, ele já vai estar considerando lá no orçamento a quantidade de argamassa. Agora, isso é uma informação interessante para você gerar, por exemplo, uma lista de compras para o teu cliente, tá? E aí você pode chegar e vir aqui em vista, tabelas de quantidade, tabelas de quantidade não, tabelas, levantamento de material. Está em arquitetura, eu vou colocar aqui em paredes, OK, vem para cá, aí eu quero descrição, e olha só, ele vai ter aqui material, descrição ou só descrição, vou colocar material, descrição, tá? Área, vou botar em maiúsculo, que vai ficar chato com isso, material, área. Dá um OK, e ele abriu aqui, ó, levantamento material parede, e aí você vê que ele vai me dar bloco cerâmico, que é o material, tá, da parede de bloco cerâmico. Ele vai me dar chapisco, que eu não vou destrinchar no orçamento. Você pode até destrinchar quantos quilos de cimento tu vai precisar. Reboco, argamassa industrializada. Ele está marcando aqui, tá, pessoal? A nossa parede
especificamente o nosso revestimento cerâmico, porque essa argamassa é uma camada membrana do revestimento cerâmico. Então ela não aparece, tá bom? No nosso levantamento de parede, mas ela vai aparecer aqui no nosso levantamento de materiais. Uma analogia que vocês podem fazer, a nível de orçamento, vocês vão sempre utilizar, tá, as tabelas de quantidades. Quando for para fazer levantamento de material para compra, por exemplo, aí é conveniente utilizar a tabela de materiais, certo? Mas isso ainda não resolve o problema de uma orçamentação. Tá? Você ainda vai precisar fazer um orçamento, ainda vai precisar fazer algumas contas por fora. Mas o simples fato de você já saber que, puxa, na minha obra inteira, por exemplo, eu vou pegar 7,4 metros quadrados de argamassa, daqui para quantos sacos de argamassa eu preciso, eu faço até numa calculadora, sem problema nenhum. Então é uma mão na roda, tá, gente? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostam do conteúdo dessa forma, tá? Conteúdos que mostram como você utilizar o software, como você utilizar o Revit de forma prática, de forma contundente, de forma realmente útil no teu dia a dia. Se inscreve aí, segue nesse canal, tá? Que a gente mostra muita coisa de obra. A gente faz muito esse paralelo entre a modelagem e a aplicação real das informações que a gente extrai daqui. Um abraço e até a próxima.